Olá, tudo bem? Sou a professora Irisane Vieira e estou aqui novamente para falar com você um pouquinho sobre tipologia e gênero textual. Então sai daí do teu jogo de PlayStation, Free Fire, né, o nome do jogo? Larga isso aí e vem aprender um pouquinho de português, ok? Hoje nós vamos falar sobre tipologia e gênero e vamos começar relembrando o que é texto. Você sabe o que é texto? Texto é a ocorrência linguística escrita ou falada de qualquer extensão dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Ou seja, um texto, para ser um texto, precisa de uma tessitura onde quem fala se faz entender por quem ouve, ou por quem lê, e assim por diante. Então, o texto ele não possui uma extensão específica, mas ele precisa estabelecer uma interação comunicativa, e então é um texto. Seguindo, vamos falar hoje sobre tipologia e gênero textual. Todo texto é escrito com uma finalidade, seja ela de informar, entreter, emocionar, ensinar ou explicar e convencer. Quem nunca viu um texto informativo, uma notícia de jornal ou televisiva, informativa, dando informações sobre fatos que aconteceram? Quem nunca também se entreteve com uma piada, uma anedota, ou se emocionou com uma bela música e uma linda poesia? Quem nunca foi ensinado através de um livro didático ou mesmo de uma professora como eu, dando aula? Aula também é um gênero textual, sabia? E também quem nunca foi convencido através de uma propaganda de adquirir algo, adquirir um objeto para completar seu sonho de vida? Então é para isso que os textos existem, eles trazem essas finalidades consigo, ok? Então vamos continuar para trabalhar e aprender um pouquinho sobre tipologia e gênero textual. Os tipos textuais configuram-se como modelos fixos e abrangentes. Eles são classificados de acordo com a sua estrutura, objetivo e finalidade. Ou seja, os tipos textuais se caracterizam especificamente por sua estrutura. Ele possui uma finalidade e tem, portanto, uma estrutura física e fixa. Eles são limitados. Eles variam entre 5 e 9 tipologias, dependendo dos linguistas, né? Mas nós vamos ficar hoje aqui com 5 delas, que são mais utilizadas e mais cobradas, seja na escola, no Enem ou até mesmo em concursos públicos. Tipos textuais, nós temos o narrativo, o descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Meu Deus, professora, o que é texto injuntivo? Nunca ouvi falar nisso? Pois nós vamos ouvir falar hoje, né? Falar sobre injunção, narração, descrição, dissertação, para que você compreenda qual é a diferença entre cada um deles. Gêneros textuais são, portanto, infinitos. Ao contrário dos tipos, gente, esses aqui são infinitos e produzidos com objetivos comunicativos específicos, em resposta a situações de comunicação social recorrentes. Ou seja, dependendo da necessidade comunicativa que surgem novos textos ou novos gêneros textuais que vêm justamente como resposta a essa necessidade. Se você lembrar, algum tempinho atrás, muitas pessoas escreviam cartas, né? E mandavam através dos correios. Hoje, com a nova tecnologia, surgiram gêneros como SMS, e-mails, o Twitter. Meu Deus, quem não usa Twitter todos os dias, não é isso? Então tem muitos gêneros textuais que surgiram justamente para suprir essa necessidade social e que também acabou com essa barreira, né, da distância e do tempo. Hoje nós podemos conversar com uma pessoa nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. E isso é maravilhoso. E isso são gêneros também, que trazem, dentro de uma tipologia, suas especificidades. Vamos continuar então. Nós temos exemplos aqui de gêneros textuais diversos para que vocês compreendam o que sejam. Nós temos uma tirinha, que é um gênero textual, uma charge, um cartoon, um ofício, um Insta. Como assim, professora? Um Insta, gênero textual? Pois é, gente. Os textos não são feitos apenas de palavras, mas também de imagens. E o Insta é um desses exemplos. Nós temos, olha aí o WhatsApp, né? Sai aí do WhatsApp, fica prestando atenção agora a esses exemplos de gêneros, galera.
Temos também a revista ou a capa de revista, também é um gênero textual, ok? E quem não conhece ou nunca ouviu falar também na redação do Enem, ela também é um gênero textual, do tipo argumentativo, e nós vamos ver isso mais adiante. O que é, então, um tipo textual narrativo? A narração, gente, ela tem a finalidade de contar, de narrar algo, e ela tem elementos específicos que a caracterizam. O primeiro deles é o narrador. Esse narrador, ele vai narrar um enredo existente. Dentro desse enredo, nós temos os personagens, sejam eles principais ou secundários. Nós temos o tempo, que pode ser psicológico ou cronológico, mas há uma progressão temporal, ou seja, uma mudança desse tempo, seja ele de forma linear ou não, mas ele acontece. Nós temos um espaço ou um ambiente que é onde acontece todo esse enredo, e isso faz parte da estrutura básica do tipo narrativo. Esse tipo narrativo também é composto de 4 partes: uma introdução, todo o desenvolvimento da trama até chegar a um clímax e o seu desfecho. Isso caracteriza o tipo textual narrativo. E dentro desse tipo textual, quais são os gêneros que nós temos que é predominantemente do tipo narrativo? Vamos conhecê-los? Como exemplo, alguns deles, nós temos a fábula, que é um gênero, o gênero fábula é do tipo narrativo. Nós temos o gênero crônica, nós temos a crônica esportiva, a crônica literária, nós temos também a notícia, o conto, o romance, a novela e as séries, né? Que muitas vezes a gente para lá no Netflix para assistir inúmeras séries e filmes que são gêneros do tipo predominantemente narrativos. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo descritivo. O que é um texto descritivo? Como o próprio nome já sugere, é um texto que descreve. Através de palavras, ele retrata um objeto, uma pessoa, um ambiente e assim por diante. Essa descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva. A descrição objetiva é uma descrição mais técnica, como nós podemos ver em algumas fichas técnicas de produtos ou mesmo de animais, né? E nós temos também a descrição subjetiva. Entenda-se por subjetivo, sujeito, que está sujeito às minhas emoções, à minha visão em particular. Então, não estaria descrevendo apenas com palavras técnicas, mas colocaria um pouquinho de sentimento nessa descrição. E ela é composta de muitos adjetivos, verbos de ligação e também de metáforas, né? Para que você entenda, para que ela consiga, através dos seus sentidos, fazer você criar uma imagem no teu cérebro sobre o que está sendo descrito. E esse é um texto descritivo. Que gêneros textuais teriam predominantemente esse tipo? Vamos ver então. Biografia, que vai retratar um autor, um ator, uma personalidade pública. O currículo, que vai descrever a tua vida profissional. Uma ficha técnica de um animal. E um diário de viagem ou diário de bordo. Todos esses gêneros são gêneros do tipo textual descritivo. E agora, o tipo dissertativo argumentativo. Esse tipo textual é muito cobrado, né, gente? Principalmente em concurso e Enem. E é um texto bem importante, porque ele vai mostrar a tua opinião, a fundamentação dessa opinião. Então, é bem interessante que você saiba e preste atenção nos elementos que o compõem. O que determina um texto tipo dissertativo argumentativo? Justamente o seguinte: o texto dissertativo argumentativo, a sua razão de existir é a sua tese, ou seja, o ponto de vista de quem escreve, o ponto de vista do autor. Esse ponto de vista nós chamamos de tese, e essa tese precisa ser defendida, e ela vai ser defendida através de argumentos. E esses argumentos precisam estar fundamentados. Eles não podem apenas estar acima de achismos. Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso. Não. Ele tem que ter fundamentação científica, factual e assim por diante, para comprovar que a tese do autor está correta.
E esse texto também, ele tenta persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo de que ele está correto. Esse texto possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E ele é persuasivo argumentativo, ou seja, o sentido de um texto argumentativo existir é a defesa de um ponto de vista. Que gêneros textuais nós teríamos do tipo argumentativo? Vamos ver? Nós temos um editorial, que é um gênero do tipo argumentativo, a redação do Enem aparecendo aí novamente, artigo de divulgação científica, abaixo-assinado, são exemplos de gêneros textuais do tipo argumentativo. E o tipo expositivo? Olha só, muita gente confunde. Nossa, e muitos autores falam até que tem o texto dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Qual é a diferença entre eles? Eles possuem a mesma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, o texto expositivo, ele possui um desenvolvimento de um tema e esse tema ele vai ser conceituado, vai ser definido, vai ser descrito, comparado ou através de informações factuais, enumerações para falar sobre. Em nenhum momento ele emite um ponto de vista, um juízo de valor ou mesmo uma opinião. Ele se baseia em fatos. E essa é a diferença entre um texto argumentativo e um texto puramente expositivo. Quais gêneros textuais estão intimamente ligados ao tipo expositivo? Gente, tá aí argumentativo, mas é expositivo, tá? Entendam expositivo. Quais são os gêneros que estão ligados ao tipo expositivo, ok? Os textos de divulgação científica, os dicionários ou verbete de dicionário, um guia de museu, onde ele vai explanar ou expor todo o conhecimento que ele tem a respeito do que está sendo colocado ou exposto nesse museu para as pessoas que estão visitando. E as palestras são textos expositivos. E o tipo injuntivo? O tipo injuntivo é aquele texto que veio para orientar, para dar orientações. Existe, portanto, um texto puramente injuntivo? Não. Nós não temos um texto puramente injuntivo, mas nós temos os que predominam, ou onde eles se encontram especificamente. E nós vamos ver os exemplos deles agora. Receita culinária. A parte do comando da receita, onde diz, faça isso, faça aquilo, agora faça assim. Tudo isso são comandos e são do tipo injuntivo. E esses textos, como receita culinária, que é um gênero textual, tem predominantemente o tipo injuntivo. Nós temos a bula de remédio e nós temos as regras de jogos. Regras de jogos, manual de instrução, manual de montagem de produtos, que trazem aqueles comandos do que você deve fazer primeiro e depois, são todos gêneros textuais do tipo injuntivo, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que vocês estejam lá na plataforma Eduque para realizar as atividades que estão lá colocadas, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender mais um pouquinho e tudo aquilo que amplia o nosso repertório de conhecimento nos ajuda a crescer, nos desenvolve bem mais, ok? Beijo no coração e até a próxima!